Olá, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para a playlist Origem da Psicologia, que está aí compondo o canal Mente Aberta, tá bom? Quem não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que assista, né, para daí então ter uma compreensão abrangente acerca da temática, beleza? O link da playlist onde estou falando do assunto, onde estou discorrendo sobre o assunto, estará aqui no comentário em destaque, para que você possa assistir seguindo uma ordem cronológica e lógica de compreensão acerca do assunto. Anteriormente eu vinha falando de Wundt, né? Hoje eu estarei conversando aqui com vocês sobre o Titchener, que também fora bastante importante, também fora de suma importância no que diz respeito à historicidade que compõe a origem da psicologia, tá bom? Titchener, ele fora um psicólogo inglês e foi um discípulo de Wundt, um dos discípulos, podemos dizer que mais devotados de Wundt, né? Ele concluiu seu doutorado num laboratório que fora aí desenvolvido por Wundt na Alemanha, certo? E após concluir este seu doutorado, ele aceitou um trabalho, ele aceitou um emprego em uma universidade de Nova York. E aí, nesta universidade de Nova York, ele começou a desenvolver o seu próprio laboratório, assim como Wundt desenvolveu dele, o Titchener também começou a desenvolver o seu próprio laboratório para estudar a psicologia, né, para debruçar-se sobre os feitios na área da psicologia. E aí este laboratório de Wundt se expandiu em 26 salas, sabe? E Wundt e Titchener tinha aí pensamentos bastante similares no que diz respeito ao objeto de estudo da psicologia, sabe? Alguns livros abordam isto de modo meio que confuso, sabe? O livro de Rockbary mesmo, falando das descobertas da psicologia, né? Fala como se Titchener tivesse rompido com Wundt por ter pensamento e uma abordagem bem diferente da de Wundt. E aí esse livro de Rockbary, ele traz que Titchener abandonou as ideias de Wundt e aí foi desenvolvendo ali suas próprias ideias sobre a natureza da psicologia. Mas na medida que eu investigo a origem da psicologia, na medida que eu me debruço sobre os mais diversos livros, né, na área da psicologia no que diz respeito à origem, como por exemplo este livro aqui, para além do livro de Rockbary, este livro aqui, Introdução à Psicologia, né, ele traz que Wundt e Titchener tinham as mesmas ideias, sabe? É tanto que eles não falam, como no livro de Rockbary, eles não falam, e este livro aqui não fala, os autores, né, não fala de Wundt e Titchener de modo separado, sabe? Como acontece no livro de Rockbary, entende? Aí vejam bem, no livro de Rockbary está dizendo que Titchener abandonou as ideias de Wundt e desenvolveu as suas próprias ideias sobre a natureza da psicologia. Davidoff, que é este aqui, né, neste livro Introdução à Psicologia, ele
fala de Titchener e Wundt como sendo ali companheiros na área da psicologia, no que diz respeito a ideias e tudo mais. E, enfim, de fato, Titchener, ele foi muito fiel enquanto discípulo a Wundt. Titchener, ele definia a consciência como a soma das experiências existentes, certo? Em um certo momento. Entende? O que é a consciência? Para Titchener, é a soma das experiências existentes em certo momento. O que é a mente? A mente é a soma das experiências acumuladas ao longo do tempo. Entende? Este é o pensamento de Titchener. Ou seja, para Titchener, o único objetivo legítimo da psicologia deveria ser, de fato, descobrir os fatos estruturais da mente e estudá-los. Aí quando a gente vai para Wundt, a gente vê que Wundt postula que o objeto de estudo da psicologia é a experiência consciente imediata. Aí a gente viu lá que para Titchener, né, o objeto legítimo da psicologia deveria ser descobrir os fatos estruturais da mente e não da consciência. Por quê? Porque ele diz que a consciência é a soma das experiências existentes em certo momento. E a mente é como a soma das experiências acumuladas ao longo do tempo. Então, para Titchener, o objetivo legítimo da psicologia deveria ser estudar a mente e descobrir os seus fatos estruturais. Para Wundt, o objeto de estudo da psicologia é a experiência consciente. Aí nisso, ambos diferem. Né? Veja que para um o importante é estudar a mente, que há de ser as experiências acumuladas ao longo do tempo. Para o outro, deve-se estudar as experiências conscientes, né? Então veja bem, nessa perspectiva, a psicologia é uma ciência que vai investigar um sujeito, né, que apreende sensações e sentimentos. Este ainda é o pensamento de Wundt. Veja bem, Wundt, ele entende que a psicologia é uma ciência que investiga como que o sujeito apreende sensações e sentimentos, né? Ou seja, para ele, conteúdos mentais básicos da experiência imediata, entende? E aí vem o Titchener com o estruturalismo, ele funda o estruturalismo, o Titchener. Até então, Wundt, ele não fundou, de modo propriamente dito, uma abordagem. Ele tinha ali uma linha de pensamento, né? Ele tinha ali uma linha de investigação, mas ele não fundou uma abordagem. Quem fundou a primeira abordagem na área da psicologia foi o Titchener, que fora justamente o estruturalismo. E claro, com base em muito daquilo que ele viu em Wundt, que ele aprendeu e que ele estudou com Wundt, certo? Então, o estruturalismo há de ser, de fato, a principal corrente de pensamento da psicologia, considerada a primeira corrente de pensamento na área da psicologia e, concomitante a isto, também a primeira corrente de pensamento na área da psicologia que desapareceu, que caiu em desuso, que fora desvalidada, né? Então, o estruturalismo afirmava, o que é que afirmava esta abordagem, né? Que até mesmo as nossas mais complexas experiências conscientes, elas poderiam ser divididas em estruturas elementares, né? Ou
componentes, vamos dizer assim, de sensações e sentimentos. E aí você vê que o Wundt era muito voltado na investigação das sensações e sentimentos. Então o estruturalismo de Titchener demarcava justamente isso, que as experiências conscientes deveriam ser divididas em estruturas elementares, né, em componentes de sensações e sentimentos, né, para assim identificar essas estruturas de pensamento consciente, né, dividi-las, estudá-las de modo separado, né, e depois de modo em que uma estivesse interagindo com a outra, entende? Para isto, Titchener treinou os sujeitos em um procedimento chamado introspecção, tá? Onde a introspecção era algo muito, pela literatura da psicologia, algo muito atribuído a Wundt. Wundt pode estar na base da introspecção, mas Titchener, quem de fato sedimentou a introspecção, para poder, né, estudar essas estruturas, esses componentes mentais. Ou seja, os sujeitos, eles deveriam, e Wundt, ele fez muito isso, né? Mas não nomeou que isto seria a introspecção. Quem nomeou foi Titchener. O que é que acontece? O ser humano deveria observar ali um simples estímulo, como de repente está ele ali diante de um livro, né? E aí o livro vai despertar sensações, sentimentos. Então, após terem visto este livro, o sujeito deveria reconstruir, por meio da fala, verbalmente, né, suas sensações, seus sentimentos, sabe? Eles poderiam relatar a respeito da cor, eles poderiam relatar a respeito dos aromas e assim por diante. Tudo isto na tentativa de elaborar uma descrição total de suas experiências conscientes, entende? E aí o estruturalismo começa a ser frequentemente criticado. Por quê? Porque dependia demais deste método de introspecção. Estou eu aqui com a caixinha do meu microfone. Poxa, esta caixinha, a cor dela me desperta tal sensação, tal sentimento, sabe? E aí isso ia sendo registrado e investigado e estudado. Mas este método começou a ser frequentemente criticado, né? Porque o estruturalismo dependia muito da introspecção. Wundt observou isto aí, né? Outros da época começaram a observar a ineficácia do estruturalismo, a ineficácia do método de introspecção. Começaram a analisar como sendo um método não confiável. Por quê? Porque sujeitos diferentes frequentemente apresentavam respostas introspectivas muito diferentes a respeito do mesmo estímulo, sabe? Então, veja bem, como tirar alguma conclusão estática a respeito disso? Alguma conclusão objetiva a respeito disso? Mesmo aqueles seres humanos que eram muito bem treinados para poder executar a introspecção, né, que é de fato voltar-se para dentro, voltar-se para os seus pensamentos, sensações, percepções, sentimentos, mesmo estes sujeitos que tinham uma facilidade acentuada
para debruçar-se sobre a introspecção, mas havia nitidamente uma variação das respostas entre um ser humano e outro, né? Havia uma variação nas respostas que eram muito significativas e que não dava para objetivar, sabe? Não dava para objetivar. Inclusive, de um experimento para outro, havia uma variação muito significativa nas respostas, sabe? Então, cara, Wundt e outros começou a entender que não era um método confiável. Inclusive, a introspecção, ela não poderia ser usada para estudar as crianças, ela não poderia ser usada para estudar os animais. E por falar em animais, a minha gatinha está aqui miando. Mas vamos lá. Por quê? Porque outrora, né, chegou ali na época do behaviorismo, por exemplo, o animal, o macaco, o ratinho, era muito usado, né, enquanto experiência para condicionamento, para punição, né? Esses artefatos que estão ali muito envolvidos no behaviorismo, entende? E aí Wundt analisou o método da introspecção e não dá para aplicar este método, estudar este método em aplicação na criança, nos animais, não é confiável. Tópicos complexos, como a questão da aprendizagem, como a questão do desenvolvimento, como a questão dos distúrbios mentais, como a questão da personalidade, não poderiam ser investigados utilizando-se a introspecção. Por quê? Porque identificou-se como sendo um método não confiável. Aquilo que era relatado a partir de o sujeito voltar-se para dentro de si e narrar suas sensações verbalmente, onde variava muito as verbalizações de um ser humano para outro. Então, como quantificar e qualificar e objetivar isso aí, se era algo que a gente via, né, segundo Wundt, que era muito, vamos dizer que flexível de um ser humano para outro. Então não dava para tirar uma conclusão objetiva com base nisto aí, porque o que se passava dentro era narrado, não era observado diretamente. Então, os métodos e objetivos do estruturalismo eram simplesmente limitados demais, né? Eram limitados demais para daí então acomodar o rápido e crescente interesse no campo da psicologia. Então, caiu em desuso esta abordagem, né? Caiu em desuso o método de introspecção. Nesta época aí, na época em que começa-se a origem, né? Ou melhor, estou sendo redundante, mas na época em que origina-se a psicologia enquanto uma ciência separada da filosofia, tá bom? É isto, gente. Eis aí mais uma explicação acerca da origem da psicologia. Como eu falei, assistam o vídeo 1, tá? Da playlist, até porque lá tem informações importantes sobre o objetivo desta playlist, tá bom? Aqui no comentário em destaque vai estar o link da playlist em que eu venho falando do assunto, como também vai estar aí o link do meu outro canal aqui no YouTube, que é o Só Psicanálise. Vai estar também o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto. E enfim, vai estar um linkzinho que vai te direcionar a todos os meus projetos. Clicando nesse link, eu vou botar lá, link que direciona para todos os meus projetos. Quando você clica no link, você vai ver
a listagem de tudo que eu tenho aqui enquanto projeto, inclusive um curso de psicanálise lacaniana, um curso livre de psicanálise lacaniana. Então, para conhecer de modo mais minucioso esses meus projetos, você pode clicar no link e ter acesso a um desses projetos aí que eu executo, tá bom? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.